Olá, guerreiros do agro, sejam bem-vindos ao nosso canal Bananizando, no programa Produzir com Lucro e Sustentabilidade. Aqui você encontra conteúdos práticos para organizar sua produção de bananas e aumentar o seu lucro. Eu sou Gabriel Lage, sou produtor rural, consultor de bananas e engenheiro agrônomo. Ensino bananicultores os passos para conseguir 15% mais de lucro, mesmo em momentos de crise. Hoje nós vamos falar sobre 3 ações que os produtores de bananas precisam dominar se quiserem produzir com resultado, com mais controle e com menos dor de cabeça, mesmo quando os preços são ruins e o custo estiver alto. Quando nós falamos em ações, estamos falando com foco em processos e rotinas. Existem 3 frentes dentro da bananicultura que, se forem bem conduzidas, podem transformar sua propriedade desorganizada em uma empresa rural eficiente e lucrativa de forma simples, nada complicado. Não estamos falando de fazer mais. Também não é sobre inventar uma técnica nova, nem se encher de informação. O erro comum é tentar resolver tudo de uma vez só ou pular de problema em problema, de forma que tudo se torna urgente. Muitas vezes você inicia várias ações e não finaliza nenhuma delas. Faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada. Isso é muito comum, porque nós temos muita dificuldade em lidar com essa gestão de pessoas e gestão de ações. Isso cansa, né? Isso te afoga, não te dá lucro. Na verdade, deve estar te dando até prejuízo. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, te dando uma dor de cabeça danada com a sua equipe. A maior parte dos produtores, eles trabalham muito, mas sem clareza, não sabem onde são os gargalos de produção. Quase que entendemos que cada propriedade ou cada unidade de produção, ela tem seus gargalos particulares. Algumas são questões de drenagem, outras questões energéticas, outras questões de gente, é uma questão mais generalizada, mas cada uma tem seus pontos importantes, seus gargalos de produções que impactam mais sobre o seu resultado. Ao entender e aplicar esses 3 processos simples, você toma o controle da sua produção. Você passa a enxergar onde pode economizar e onde vale a pena investir o tempo, atenção e recurso. Como alguns clientes, a gente pode citar como exemplo aqui agora. Por exemplo, o condomínio de Jaíba. É um cliente que tem uma área produtiva de 330 hectares de banana no projeto de Jaíba, norte de Minas Gerais, e estava com dificuldade de conseguir manter os tratos culturais em dia, já influenciando no resultado produtivo, mesmo com um bom número de funcionários. Só de aplicar a rotina de planejamento, realizar os treinamentos, os procedimentos operacionais padrões bem definidos, os conhecidos FOPs, né, e rever as ações da equipe, as funções da equipe, cada um dentro da equipe, reduziu em 20% o custo de mão de obra e está com serviços atualizados, retomando os resultados produtivos esperados. Lá, a nossa meta é conseguir acima de 55 toneladas por hectare de média de toda a sua área. Outro cliente que a gente pode citar aqui também é a Isa Agrícola. Ela produz lá em Bom Jesus da Lapa, uma área de aproximadamente 100 hectares, e o pessoal achava que precisava de mais gente, né, para conseguir deixar a estrutura da empresa funcionando bem. Mas, na verdade, faltavam eram processos bem definidos, estruturação operacional. Quando a gente organizou esses procedimentos, desenvolveu o organograma, definimos as funções e treinamos cada colaborador para a sua função, aumentou a produtividade sem precisar contratar ninguém. Nós, produtores, colocamos barreiras para iniciarmos mudanças. Na verdade, é uma questão humana, né? A mudança, ela causa dor, mas também ela causa resultados. Mas eu tenho ouvido muito, minha fazenda tem uma realidade diferente, cada fazenda tem a sua. Sim, mas se você adotar esses 3 passos, esses 3 processos, eles são base para qualquer propriedade. Então, colocar rotina, colocar processo, gerir pessoas, funciona em qualquer tamanho de negócio. Também tenho ouvido, minha equipe é antiga, não muda mais. A mudança começa com clareza e liderança. Quando a liderança muda, a equipe acompanha. Não é mudar a pessoa da liderança, é mudar a forma de liderar. Obviamente que em alguns casos a pessoa não se dispõe a isso, e aí sim você tem que fazer uma troca aí de pessoas. Mas quando a pessoa que está ocupando a liderança, ela se dispõe a mudar e ela executa essa mudança, ela pratica essa mudança, toda a equipe tende a acompanhá-la, né? Obviamente, quando eu falo toda a equipe, nada é 100%, ok? Algumas pessoas realmente vão ter que serem reajustadas no processo. A outra coisa outra frase, né, que eu ouço muito: já tentei planejar e não consegui manter. Provavelmente, ao planejar, a gente estava querendo planejar e complicar demais, muita informação, muito detalhe, né? O planejamento eficiente, ele tem que ser simples, rápido e direto. Tem uma máxima que a gente usa quando a gente vai definir processos e analisar processos, que é o seguinte: o simples permanece. O que quer dizer isso? Processos que você construiu e entendeu e solidificou eles
fácil de executar, simples de executar, ele tende a manter-se sendo executado por toda a equipe. Todo processo que ele é complicado de executar, ele é difícil de executar, ele tende a ser descartado, tende a ser modificado na hora da execução e aí ele não permanece sendo feito como deveria ser feito. Então tem que se buscar o simples. Também gosto muito de uma frase que um cliente me disse uma vez: a palavra que define o sucesso no médio e longo prazo no agro é resiliência, ou seja, para conseguirmos algo concreto, temos que ter persistência e insistência, sempre nos adaptando às realidades que são nos colocadas pelo mercado. Então, sair fazendo tudo ao mesmo tempo, apagando incêndios o tempo todo, sem entender e dar atenção ao maior ativo que temos em nossa propriedade, que são pessoas, sem foco, sem plano, sem base de entendimento do que é prioridade para a produção, isso gera estresse, perda de dinheiro, sensação de estagnação e até depressão de alguns produtores. Tenho visto algumas situações muito delicadas, mas se estabelecemos os 3 processos simples com base de gestão da fazenda, os recursos aparecerão. São eles: planejamento de rotina. Esse planejamento ele deve ser pelo menos semanal e diário, e de forma dar visibilidade a isso. Todos têm que entender e visualizar esse planejamento da semana. Saber o que fazer, quando e com quem fazer, definindo as ações claras, as prioridades no momento em que se está, sempre visualizando a meta. Então ele tem como base visualizar um resultado, uma meta que você quer alcançar. Processos eficientes, definir os POPs, com foco em padronizar as atividades técnicas para reduzir erros, possibilitando combinados claros e eficientes. E o terceiro ponto é a gestão de pessoas simples. Menos conversa fiada, mais alinhamento através de combinados e definições de responsabilidades claras, estruturando a equipe. Através disso, a gente vai conseguir ter resultados surpreendentes com a mesma equipe. Então a gente pode começar agora a fazer uma ação para praticar, colocar isso na prática e através dessa ação você vai construindo e evoluindo o seu processo. Vamos lá então. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar um caderno e uma folha de papel e vai escrever o seguinte: quais são as 3 tarefas mais importantes da próxima semana? Como eu vou definir elas? Com base na sequência de ações da semana anterior e nos principais pontos que afetam o seu resultado produtivo, com foco sempre na sua meta. Depois, definir quem é o responsável. Para cada ação nós devemos identificar quem será a pessoa que vai conduzi-la e alinharmos a forma de combinar o serviço com a equipe, principalmente as entregas esperadas. Através disso você define aquele responsável e o responsável ele entende como ele vai ter que fazer esse alinhamento com a equipe e o que ele tem que entregar no final, que é esperado dele a ser entregue. E o terceiro ponto, que não pode faltar, é o prazo, Através do mapeamento do rendimento e o número de pessoas que eu terei disponível para executar aquela ação, eu defino o prazo de entrega. Então eu vou definir com aquele responsável o dia que ele vai me entregar um volume de serviço, seja talhão, seja válvula, seja setor de irrigação, E aí que dia que aquela ação deve ser executada naquele local e que ele vai me entregar. Mas não acaba aqui, Cada semana, a gente vai revisar o que nós conseguimos executar desse alinhamento que a gente fez com essa pessoa em função dessas tarefas, em função do resultado esperado. E aí, a gente analisa a qualidade entregue e analisa onde acertamos e onde erramos, ajustando onde for necessário para chegar no resultado esperado. Como eu disse, a gente tem que persistir e insistir. Nunca vai dar tudo certo. Nada na vida da gente é 100%. Nunca eu vou construir um planejamento de primeira e ele vai dar certo e vai fechar tudo bonitinho. Isso é ilusão. E dificilmente você vai chegar a conseguir isso com uma certa frequência. Uma semana ou outra você vai conseguir ter esse resultado, mas isso não vai ser rotina. Conseguir resultados acima de 80% já é um grande avanço, ok? Então temos sempre que ajustar algo para melhorar. Ninguém é perfeito, Esse é o ciclo PDCA que todo mundo fala, comenta em questões de gestão. Esse é o primeiro passo de um planejamento simples que pode transformar a sua carreira. Se você quer continuar esse caminho de organização e resultados da sua lavoura, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo comigo. E lembra, foco e clareza são os primeiros passos para lucrar com banana, mesmo nos momentos difíceis, ou talvez principalmente nos momentos difíceis. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, guerreiros do agro!